Uma boa tarde a todos, uma boa noite, um bom dia. Estejamos todos muito bem, com saúde, com alegria no coração, com disposição para viver e acolher as bênçãos que a vida nos oferece e nos tem oferecido. Estamos aqui e sabemos que a cada dia nos apresenta um propósito, a vida nos apresenta um propósito. E o propósito geral é crescer em sabedoria, aprender a amar melhor. Na verdade, é nos conscientizar de que precisamos, para nos planificar, para nos tornarmos criaturas felizes, fazermos jus àquilo que nos compete. E hoje comemoramos e honramos Allan Kardec, o professor, o mestre, o codificador, o mensageiro de Jesus, que vem trazer luz ao entendimento do sentido da vida para toda a humanidade. É nesse dia 3 de outubro que nasce, em Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, de família católica, mas um estudioso, um observador atento de tudo que ocorre em torno dele e dentro dele. E ele vem desempenhar esse papel buscando levar à humanidade esse entendimento nas bases da filosofia, da ciência e da religião, inaugurando uma época nova em que nós nos despedimos, se quisermos, da superstição, da magia e passamos a cultivar uma fé robusta, uma fé raciocinada. Então, ele nos ensina e desbrava, levanta o véu, os véus das leis do céu. Traz para nós o senso, o sentido da imortalidade. E isso faz toda a diferença, porque passamos a ter fé no futuro. E nos traz também o conceito, junto com o da imortalidade, o princípio da constante renovação, que é uma misericórdia divina, que nos faculta a sua criação, a criação divina, todas as oportunidades necessárias para um reajuste, para um acerto de contas, e para um crescimento, sobretudo, crescimento moral e espiritual, que vai nos libertar das amarras da ignorância, dos entraves, que nós mesmos muitas vezes criamos, deixando de observar as bênçãos que nos chegam. Então, uma das bênçãos é o poder de, por exemplo, cultivar valores. O espírito de reconciliação, tão importante para a manutenção da paz no convívio com os nossos semelhantes. Então, todas essas colocações são bem fundamentadas nessa doutrina sistematizada, organizada e codificada por Allan Kardec. Então, nós temos aqui algumas anotações em torno desse que é um benfeitor da humanidade. Allan Kardec, que diz na sua obra: Deus não é mais aquele Deus antropomórfico que nós acreditávamos ser, todo musculoso, todo fortão, com a figura humana. Não. Aqui traz para nós essa revelação dos espíritos elevados que se comunicavam com esse benfeitor disposto a realizar a tarefa que lhe cabia como mensageiro do Cristo. Deus é inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, é uma concepção muito mais elevada, muito mais abrangente
e que nós somos capazes de compreender. E quem é Jesus? Esse missionário que vem presidir todo o trabalho da codificação elaborada por Allan Kardec, associado aos espíritos superiores e a toda a falange aqui encarnada que o auxiliaram a levar à frente esse processo, essa meta de trazer para a humanidade revelações que fazem toda a diferença, que nos tiram das trevas para o entendimento melhorado e que nos faz dignificar a nossa qualidade humana. Jesus é o mensageiro. Jesus é o porta-voz. Jesus é o Espírito puro que pisou aqui na Terra. É o mais avançado dos espíritos. Por isso, ele tornou-se o guia e o modelo, trazendo todo um roteiro de como devemos caminhar no sentido de buscar a nossa realização, a nossa felicidade, a nossa plenitude. Então, Jesus vem ensinar, por exemplo, que a fraternidade é importante, que a solidariedade é fundamental, que o apreço aos estrangeiros, o apreço a todos os seres humanos, principalmente a todos aqueles que sofrem, e ele exemplificou isso, amparando e buscando as dores daqueles marginalizados, dos sofridos, e foi amparando cada um na sua situação e exemplificando a importância, a soberania da vida, mesmo que naquela época, no seu tempo, existia a lei do respeito absoluto ao sábado, ao ponto de não se poder realizar nenhuma ação, nem de cura. Então, Jesus desmascara essa falsidade que não vem da lei divina. É preciso honrar a Deus, sim, ter um dia do Senhor, mas não precisa chegar a esse tipo de extravagância. Então ele curava aos sábados. Ele se aproximava dos leprosos, dos cegos de nascença, dos surdos mudos, dos aleijados, dos paralíticos e libertava-os daquelas doenças. Mas ele ensinou algo muito elevado, que era preciso não só perdoar os inimigos, mas amá-los também. Então aí ele mostra a importância da nossa tarefa aqui na Terra, aprender a cada dia algo que nos preencha a nossa essência humana. É o ponto mais alto dos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo e também aos inimigos, aos adversários. Por quê? Porque precisamos nos conscientizar que somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas dele, de Deus. Então é preciso considerar esse anseio legítimo de estabelecermos nessa terra-mãe a fraternidade. E sem cultivarmos as virtudes, sem cultivarmos a capacidade de compaixão, de misericórdia, de perdão, sem praticarmos realmente o amor ao nosso semelhante e a nós mesmos, perdoando-nos e criando dentro de nós aquele espaço de merecimento, de aprovação, para que a gente possa caminhar com mais liberdade para a frente e para o alto. Então, Jesus é esse guia, é esse modelo para toda a humanidade. Ele veio nos trazendo os esclarecimentos necessários e vivenciados através das suas sentenças, das suas parábolas, dos seus sermões. Um deles tão importante, que fala das bem-aventuranças
fala das promessas do reino dos céus que já existe dentro do coração humano em potencial. Então ele nos convida a todos ao cultivo dos valores imperecíveis, como a pobreza em espírito, a humildade, a mansidão, o amor à justiça, a misericórdia, a compaixão. São valores imarcessíveis que devem honrar a nossa humanidade através do trabalho incessante de nós frequentarmos o nosso campo íntimo, buscando entender quais as nossas tendências, quais as nossas motivações, para que possamos, em consciência, decidir que caminhos queremos trilhar, se os caminhos da libertação ou os caminhos do jugo, mas que aí, no caso, o jugo às paixões, aos vícios, às inferioridades, não nos ligam ao plano maior. O que nos ligam ao plano maior são, ou é, o cultivo das boas tendências, da bondade simples, o cultivo dos valores que não são roídos pela traça, nem pela ferrugem, os valores eternos, os valores da bondade, da compreensão, da tolerância, da paciência, da calma, da serenidade, o valor da solidariedade e da fraternidade, porque solidariedade, fraternidade e boa vontade são os pilares desse mundo que estamos ajudando a criar, que é o mundo de regeneração, onde, com certeza, não conviveremos tanto com corrupções, com maldades, com crimes. Então, depende muito de nós. E toda a reformulação, todas as mudanças vão partir dessa decisão pessoal de refazer os conteúdos íntimos para que haja, de fato, uma real libertação. Então, quem foi esse homem, Allan Kardec, que traz todas essas reflexões profundas para nós? Então, ele foi um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, um afamadíssimo pedagogo. Na sua escola, a justiça, a liberdade eram valores muito cultivados, o respeito à vida, ao ser humano. Então, ele é Allan Kardec, já adulto, é convidado a presenciar efeitos mediúnicos, fenômenos mediúnicos, pesquisa-os a todos, questiona e depois entrega-se dedicadamente e completamente a essas investigações, criando um método científico, buscando a comprovação de cada mensagem ditada pelos espíritos, buscando compará-las com o mesmo teor, o mesmo questionamento para vários médiums. É um critério universal, né, confirmando aquelas elucidações que vêm como revelações da espiritualidade. Então, ele começa a desenvolver esse trabalho incansavelmente e desenvolve, no correr de 11 anos de dedicação, esses livros que são a base, chamados a coleção básica do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, que é o basilar, que tem um conteúdo amplo que será desdobrado em outros livros. A parte da ciência e do fenômeno, da mediunidade propriamente dita, será desenvolvida no livro, o Livro dos Médiuns. Depois, ele introduz as reflexões em torno da
dos ensinos do Novo Testamento, os ensinos do Cristo, a vivência do Cristo, e desenvolve o livro chamado o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo todas as informações importantes e as interpretações de toda a ação crística, desde o início, né, da sua vivência aqui entre nós. Depois, ele vai falar de outro assunto de interesse humano. O que será da nossa vida? E a finitude que é comprovada, palpável, todos nós um dia nos desvencilharemos desse uniforme de trabalho que é o corpo físico, dessa vestimenta do espírito, que é o canal de ação do espírito imortal que deve progredir. Quando nos desvencilharmos desse corpo físico, depois de algum tempo, na erraticidade, lá no plano espiritual, onde estaremos nos preparando para o retorno, retornaremos e ganharemos outro corpo físico, material, que é para ser o veículo do espírito que ainda precisa progredir, até alcançarmos o patamar de espíritos puros. Aí não teremos mais necessidades do ir e voltar. Estaremos completamente entregues a missões superiores, as missões executando a vontade de Deus, inteligência suprema, colaborando nos universos infinitos criados pelo Senhor da vida. Então, ele faz esse livro, O Céu e o Inferno, que traz relatos de entidades, de espíritos, de pessoas que viveram aqui na Terra e que se encontram em várias situações. Alguns ainda se mantêm inveterados no mal. São os espíritos endurecidos e há relatos de como estão vivenciando a realidade atual no plano espiritual. Mas não é o inferno de fogo eterno, porque Allan Kardec e o Espiritismo vêm nos revelar também que não há penas eternas e que Deus, o Pai, não pode ser ofendido e que Ele não nos castiga, Ele não nos pune. Ele é um educador que oferece para nós as oportunidades para nós nos desenvolvermos aqui nos moldes dos ensinos crísticos, que é para isso que Jesus veio. Ele veio para nos conduzir ao Pai. E esse livro, Céu e Inferno, revela a situação dos espíritos endurecidos, dos espíritos bons e dos espíritos felizes, dos espíritos arrependidos também. Então, há vários relatos que elucidam enormemente o nosso entendimento a respeito do sentido da vida e da nossa tarefa aqui no mundo. E o último dos livros, escritos por Kardec, é a Gênese, que trata da interpretação dos milagres de Cristo e também da criação do mundo. Obras póstumas e o livro O que é o Espiritismo, na sua expressão mais simples, são todos adendos, né? São todos ensaios, livros muito elucidativos, bem como a Sociedade de Estudos Psicológicos, criados por Allan Kardec, e que transformou-se em 11 volumes, um para cada ano, e era mensal, a revista espírita de estudos psicológicos, onde há o aprofundamento, a recepção das mensagens, as interpretações, as crônicas, tudo ali esmiuçado, desenvolvido para a nossa melhor compreensão.
Então hoje eu quero dizer aqui, salve Allan Kardec. Devemos conhecer melhor a sua obra, a sua vida. Ele que veio nos tirar da escuridão, das trevas, introduzindo para nós essa percepção mais ampla, mais digna, mais leve e mais feliz de como devemos nos conduzir aqui, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Agradeço pela atenção de todos e desejo muitas alegrias, muitas felicidades e um coração suave, tolerante, misericordioso, porque não há felicidade maior do que nós nos irmanarmos com o bem. Gratidão.